ligas de alumínio são essenciais para aplicações aeroespaciais, navais e automotivas devido à alta resistência específica e às propriedades anticorrosivas que possuem. Adicionalmente, tecnologias para a junção de partes são cruciais na produção de peças mais complexas. Nesse contexto, o uso de juntas adesivas proporciona boa vedação, amortecimento e evita concentração de tensões e corrosão galvânica em comparação com outras tecnologias, como conexões mecânicas e solda. Portanto, o uso de juntas adesivas para ligas de alumínio tem recebido grande atenção. O tratamento superficial da área de adesão do substrato é um ponto-chave para aprimorar a performance da conexão das juntas, sendo o processamento a laser o que mais se adequa ao uso industrial e de produções automatizadas devido à sua melhor estabilidade, repetibilidade, controlabilidade e proteção ambiental. Pesquisas anteriores mostraram a influência positiva que a densidade energética do laser e a microtextura gerada pelo processamento a laser tem na resistência das juntas de ligas de alumínio. Esse trabalho propôs um processamento a laser em duas etapas de um CAMG, que consiste em uma matriz de crateras com uma série de ranhuras em paralelo, com o objetivo de maximizar a resistência de juntas de liga de alumínio. Para isso, foi estudado o efeito que os parâmetros do CAMG têm na rugosidade da superfície, na resistência cisalhante e no modo de falha em microescala. Partindo agora para a parte de detalhes experimentais, o substrato ele foi selecionado como uma liga de alumínio 7075 T6 com 1,5 mm de espessura. Para a colagem, foi escolhido um adesivo epóxi de 2 componentes que ele necessita ser curado a uma temperatura ambiente. As propriedades da liga podem ser observadas nessa parte do slide e as propriedades do adesivo após a cura podem ser observadas nesse ponto. Bom, antes da microusinagem a laser, o substrato ele passou por uma etapa de limpeza com álcool para garantir a remoção da sujeira presente. A microusinagem ela foi realizada utilizando um sistema a laser de fibra pulsado, com comprimento de onda de 1064 nanômetros e com diâmetro de ponto focal de 35 micrômetros. Os parâmetros de estado do sistema linear essenciais para controlar a densidade de energia de pulso foram definidos como Tzinho, igual a 100 nanosegundos, e como o F, que seria 10 kHz. E eles podem se observar nessa imagem ao lado do slide, na parte esquerda do slide. A densidade de energia do pulso ela foi calculada utilizando a potência média, que foi definida como P, medida por um medidor de potência laser. E ela pode ser calculada como 4P sobre o nosso F vezes π vezes d ao quadrado. Bom, o processo de microusinagem ele foi dividido em duas etapas distintas, sendo a etapa 1 responsável pela produção das matrizes de crateras, que foi denominada no artigo como CA, e a etapa 2 responsável pela formação do multissuco, que foi denominada como MG. Na imagem é apresentado um diagrama esquemático da microusinagem a laser, destacando as etapas do processo. Na figura B é mostrado um diagrama esquemático detalhando a matriz de cratera e ilustrando os parâmetros relevantes, como o diâmetro da cratera, que foi denominado CD, e a taxa de sobreposição, que seria o beta, ao longo das direções de varreduras. Bom, já na última figura é apresentado um diagrama esquemático do multissuco, destacando parâmetros como o espaçamento do suco, que foi denominado como L, e da largura do suco, que seria o GW. Durante o processo de usinagem do multissuco, ajustes nos parâmetros como o número de varreduras, que foi denominado como N e será mencionado posteriormente, e o caminho de varredura foram realizados para controlar a profundidade, que seria o GP, e o padrão do suco. É válido mencionar que após o processamento, os substratos eles foram submetidos a mais uma limpeza, dessa vez uma limpeza ultrassônica em etanol, para remover qualquer resíduo resultado do processo de microusinagem a laser, garantindo assim a pureza da superfície antes da aplicação do adesivo. Bom, aqui é apresentado de forma simplificada as dimensões dos substratos. É possível observar que ele tem 101,6 por 25,4 por 1,5 milímetros de espessura. E a área, que seria o S, que vai ser mencionado posteriormente, é calculada como sendo 25,4 vezes 12,7, que seria a área de colagem, basicamente. E a espessura da linha de colagem foi escolhida como 0,3 milímetros, que seria essa região aqui.
Bom, um teste de desalhamento por tração foi conduzido, utilizando uma máquina de teste universal para estar determinando a resistência ao cisalhamento, que seria o nosso tal. E é importante mencionar que durante o teste, a velocidade de alongamento ela foi mantida constante, que seria 1,1 milímetros por minuto. E a resistência do cisalhamento foi calculada como sendo a nossa força máxima dividido por a nossa área de colagem. Bom, a rugosidade, que foi definida como SA, ela foi medida usando uma microscopia confocal de varredura a laser, e ela é baseada na ISO 25178-2. E a morfologia da seção transversal e a análise dos modos de falha das juntas foram realizadas usando uma microscopia eletrônica de varredura. Falando um pouco mais sobre nossos modos de falha, a gente possui 3 modos, sendo eles denominados de AF, para quando ocorre uma falha adesiva, CF, para quando ocorre uma falha coesiva, e SF, que seria a nossa falha de substrato. O nosso AF basicamente indica que a interface entre o adesivo e o substrato, que seria essa região aqui, ela é mais fraca do que a linha de colagem e o substrato. Então aqui, basicamente, o adesivo ele vai ficar em uma das regiões de substrato e a gente vai ter o descolamento dessa parte. O CF, que seria a nossa falha coesiva, ela basicamente indica que a linha de colagem é mais fraca do que a interface adesivo e substrato. Então, quando a gente tem a separação das duas partes, o adesivo vai ficar um pouco em cada região. E o SF, que seria a nossa falha de substrato, indica que o substrato é a parte mais fraca de todo o sistema. Então, quando a gente tem um rompimento, a gente tem um rompimento do substrato e não do adesivo. Bom, partindo agora para a parte de resultados, a gente tem essa parte de determinação de parâmetros. Basicamente, a figura mostra a micrografias 3D do suco para diferentes valores de número de varreduras, foi o que a gente chamou de N, ilustrando a influência desses ajustes de parâmetros geométricos, que seriam o GW, o GH e o GP. E esses são, respectivamente, a nossa largura, a nossa altura e a nossa profundidade do suco. Bom, a imagem ela mostra a microtopografia da superfície das amostras, com diferentes padrões de sucos. E essa microtopografia ela revelou, basicamente, que os diferentes padrões de sucos eles não influenciam na rugosidade da superfície, e nem na resistência ao cisalhamento. No entanto, foi possível observar que padrões com poros maiores resultaram em maior rugosidade e menor resistência ao cisalhamento. Bom, seguindo para a parte de espaçamento do suco, ficou claro que a diferença de altura da superfície matriz de cratera ela vai ser igual, e sendo a densidade do suco o principal fator que vai estar afetando a nossa rugosidade. Nota-se que a densidade dos sucos ela diminui com L, portanto a rugosidade ela vai ser negativamente correlacionada com L. E os resultados também mostram que para valores menores de 100 micrômetros, a nossa tensão ela basicamente não muda e ela tem um valor máximo ali próximo de 29 megapascais. Seguindo para um pouco mais de detalhamento da parte de efeitos parâmetros, a gente consegue observar que quando o nosso L ele vai ser 50 micrômetros, o modo de falha dentro e fora dos sucos é de falha coesiva. Ou seja, basicamente a gente tem uma falha que ocorre em toda a área de ligação quando atinge uma tensão máxima. Quando o nosso L ele é basicamente 150 micrômetros, os modos de falha dentro e fora dos sucos eles são coesivos em uma região e de falha e coesivos em outra região. Então a gente tem falhas coesivas em uma região e falhas coesivas e adesivas em outra região. E quando o nosso L ele é maior do que 200 micrômetros, a gente tem duas regiões distintas estando presentes na superfície da fratura, onde para a região A a gente possui modos de falha dentro e fora dos sucos de falha coesiva e de falha adesiva, respectivamente, e para a região B, os modos de falha dentro são de falha coesiva e fora são de falhas adesivas. Bom, o último parâmetro seria a profundidade de suco, e aqui é possível observar que a rugosidade ela aumenta com o número de varreduras. E sendo assim, sendo a diferença de altura da superfície o principal fator que vai estar afetando a nossa rugosidade. E sabe-se que a diferença de altura da superfície aumenta com o número de varreduras. Portanto, a rugosidade, nesse caso, ela é positivamente correlacionada com o número de varreduras. Aqui é possível observar que quando o nosso N é igual a 1, o modo de falha fora dos sucos é de falha coesiva e adesiva. E quando o nosso N varia de 2 a 5, os modos de falha dentro e fora do suco
são ambos de falhas coesivas. Bom, a imagem aqui, ela fornece uma micrografia seccional das juntas coladas. E basicamente a gente consegue observar que quando o nosso N ele é menor que 3, nessas duas primeiras imagens, A e B, a gente possui um suco em formato de U, e um pouco mais largo. E quando o nosso N ele é maior que 6, no caso a imagem E e F, a cratera ela é completamente preenchida com adesivo e forma uma estrutura de ancoragem. No entanto, há poros no adesivo na região interna do suco, como pode ser observado na imagem. E assim, quando o nosso N é muito grande, o suco ele é muito profundo, o que é bom, porém a abertura é muito estreita, o que não permite um fácil fluxo do adesivo dentro do suco, resultando nesses poros que foram comentados. Bom, de modo resumido, os sucos são rasos quando o nosso N é pequeno, no caso das duas primeiras imagens, e a força da estrutura de ancoragem formada pelo suco e pelo adesivo vai ser insuficiente. Assim, a área de ligação é propensa à falha adesiva. E quando o nosso N é muito grande, o suco é muito profundo, com uma abertura estreita, de modo que não se preenche completamente com o adesivo, o que também não é favorável a um alto valor de tensões. Idealmente, deseja-se estruturas semelhantes aos números de varreduras de 4 e 5, onde a gente tem meio que uma mistura entre as duas ocasiões. As consideradas são relativamente independentes, e a combinação de parâmetros do CMG que maximizam a resistência ao cisalhamento devem ser obtidos por experimentos de otimização. O padrão de sucos escolhidos para a otimização foi de 90 graus com L igual a 50, 100 e 150 micrômetros, e N de 1 até 5. Quando L é igual a 50 ou 100 micrômetros, e N é 2, 3, 4 ou 5, a resistência cisalhante é quase a máxima vista anteriormente. A fim de melhorar a eficiência e economizar energia, o padrão de sucos de 90 graus com L igual a 100 micrômetros e N igual a 2 é selecionado com uma combinação ótima do CMG para maximizar a resistência ao cisalhamento. O CMG com a combinação ótima de parâmetros selecionada foi comparado com duas amostras de superfície de referência para verificar suas vantagens. A primeira é a superfície MG0, que consiste em sucos conectados, sendo toda sua área usinada a laser. Já a segunda é a superfície MG100, que consiste em sucos espaçados, sendo a área entre os sucos a superfície original. O MG0 é o que possui maior rugosidade devido à grande diferença de altura da superfície que tem. A diferença de altura da superfície é igual no CMG e no MG100, porém o arranjo de crateras presente entre os sucos no CMG garante maior rugosidade quando comparado com o MG100. Devido a terem modos de falha semelhantes, os valores de resistência ao cisalhamento do MG0 e do CAMG são quase idênticos e máximos em 29,35 MPa, enquanto que a resistência ao cisalhamento do MG100 é menor, em 26,36 MPa, pois possui mais modos de falha AF. Com a intenção de comparar o tempo e a energia gastas pela região de processamento a laser, dois outros parâmetros foram analisados: o tempo de processamento, tempo necessário para usinar uma unidade de área, e a densidade média de energia, a energia do laser necessária para usinar uma unidade de área. Comparando esses parâmetros entre o CAMG e o MG0, percebe-se que tanto o tempo de processamento quanto a densidade média de energia indicam que o CAMG é mais vantajoso para aprimorar a resistência de união. Além disso, a superfície a fim de avaliar as modificações químicas do substrato revelou uma distribuição mais uniforme dos elementos na superfície do CMG quando comparado com as amostras de referência, que contribui com ligações químicas mais bem distribuídas na região da união. De modo geral, a concentração de carbono nas três amostras diminuiu, enquanto que a de oxigênio aumentou. A maior presença de oxigênio no MG0 indica a existência de óxidos metálicos na superfície, o que favorece a formação de ligações químicas. Entretanto, a pequena presença de carbono na superfície do CMG também é benéfica para a união. O ângulo de contato das três amostras foi reduzido comparando com a superfície original, o que demonstra a melhor molhabilidade da superfície, fato esse principalmente evidenciado pelas amostras MG0 e CAMG. No MG100, a estrutura de ancoragem formada pelo suco e pelos microporos é resistente o suficiente para ocasionar CF, porém a superfície original fora dos sucos é pobre em molhabilidade e limpeza superficial. Portanto, não é possível que haja estruturas de ancoragem com material adesivo, facilitando o surgimento de AF fora do suco e impedindo a maximização da resistência ao cisalhamento.
Tanto o MG0 quanto o CMG possuem boa molhabilidade e limpeza superficial, e as estruturas de ancoragem formadas pelos sulcos, microporos e crateras têm resistência suficiente para permitir CF através da região colante, pois atrasam a formação de trincas e impedem sua propagação ao longo da interface entre o substrato e o material adesivo, assim maximizando a resistência ao cisalhamento. Comparando com o MG0, o CMG é mais eficiente e energeticamente econômico, sendo, portanto, mais vantajoso. A laser CMG em duas etapas para maximizar a resistência ao cisalhamento de juntas e ligas de alumínio 7075 T6. Do CMG na rugosidade, resistência aos cisalhamentos em modos de falhas em microescala foram estudados, e o modo como influenciam mostrados através do modo de falha em microescala e das estruturas de ancoragem. Conclui-se também que a direção do sulco não afeta a rugosidade nem a resistência ao cisalhamento, e que a rugosidade diminui com L e aumenta com N. Além disso, o CMG possui boa limpeza superficial, molhabilidade e modificação química, e a formação de estruturas de ancoragem são suficientemente resistentes para permitir CF ocorrer, maximizando a resistência ao cisalhamento. Ademais, quando o padrão de sulcos é paralelo, L menor ou igual a 100 micrômetros e N entre 2 e 5, o CMG maximiza a resistência ao cisalhamento, e a combinação de sulcos paralelos L igual a 100 micrômetros e N igual a 2 é a escolha ótima para a eficiência e economia energética do processo.